tarde, boa noite para vocês. Depende do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Hoje estamos eu aqui e a Suzana para conversarmos sobre a lição 9. É a lição que tem como título Enganos do Tempo do Fim, né? E ela vem com uma série de assuntos sobre o que a gente está encarando e vai encarar daqui até a volta de Jesus, na perspectiva de conflito do bem versus o mal. É como Satanás às vezes movimenta as coisas ou age para que a gente seja enganado. Sim. E aí o primeiro ponto que seria legal a gente conversar, e aí eu pergunto para a Su o que ela pensa e sobre o que a gente estudou, de qual seria o maior engano de Satanás hoje em dia e como é que a gente poderia, segundo a lição, descrever isso. A lição traz algumas coisas, algumas pessoas, alguns poderes, algumas formas que Satanás usa para enganar. E como maior engano, ela indica que é tirar Deus de toda a equação da nossa vida. Então é tornar Deus desnecessário para a minha existência e para mim e para o jeito que eu vivo hoje também. É como se eu não precisasse de Deus. Então esse seria o maior engano. Então ela traz coisas como ele tenta nos levar a acreditar que sim, eu posso viver sozinha, eu sou a senhora da minha vida, eu guio todas as coisas, eu não preciso de mais ninguém. Tudo que o meu destino depende completamente de mim. Tudo que eu fizer e tudo que eu quero, eu posso alcançar ou não, e isso depende só de mim, da minha capacidade, de quanto eu vou lutar para conseguir isso. E aí, na verdade, a gente acaba chegando naquele ponto de que você é autossuficiente, né? E aí, como eu só dependo de mim, não preciso de Deus, também Satanás não existe. Ele também nos leva a acreditar que ou ele é inofensivo ou simplesmente ele também não está na equação, ele não existe. E aí, sem Deus e Satanás, sobrei só eu. Eu sou toda poderosa na minha vida e isso me leva ao vazio. Que como eu não acredito em Deus, também Satanás não existe para mim, ele tenta fazer coisas que esse vazio sejam preenchidos por ele. E aí, um dos grandes enganos de Satanás, acho que é todo esse conjunto. Satanás tenta utilizar praticamente tudo que a gente convive hoje em dia aqui na Terra, de material e até às vezes no relacional, se usado de maneira errada, para poder tentar preencher esse vazio que existe em nós por não entender que esse vazio é preenchido por Deus. Sim. Só que a lição faz alguns destaques de versos bíblicos que mostram que Satanás é real, que ele existe sim, e que ele não é uma alegoria, um desenho para criança, uma coisa engraçada com chifre, como a gente às vezes tem na cultura popular, né? Apocalipse 12, capítulo 12, versos 7 a 9, eu vou ler. Houve então a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, não só ele existe, ele está aqui pronto para enganar. Quer mostrando para a gente que ele não existe, ou que ele é inofensivo, quer mostrando pra gente que a gente pode confiar nele, lá na dele, porque talvez ele tenha o melhor pra gente, né? Outro verso também é 2 Coríntios 11, 14, que diz assim, na verdade 13 e 14, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele engana também sendo bonzinho, sendo bonitinho, sem aparecer com... Até porque ele não seria ser todo terrível e feio como a gente pinta, né? Se ele aparecesse com aparência má toda vez pra gente, a gente conseguiria fazer uma distinção muito clara sobre o que é bom e o que é ruim. E o último verso que a gente vai destacar nessa parte é 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça, para os que estão perecendo,
porquanto rejeitam o amor da verdade que os poderia salvar. Bom, com tudo isso a gente consegue perceber que a Bíblia é clara em dizer que Satanás ele é real. Ele não é uma alegoria e não está aqui de brincadeira, né? Está realmente disposto a levar o ser humano para longe de Deus e muitas vezes até destruir o próprio ser humano em diversos momentos, né? É interessante para ele que o homem seja aquilo que ele vê como principal em sua vida, ou como ele vê alguma coisa que seja de Satanás, mas não que ele se mostre tão facilmente, mas que o homem coloque ou algo de Satanás ou a si mesmo como sendo sua vida e tire Deus dessa equação, né? Exato. Bom, e aí a lição nos leva para alguns outros pontos que são apontados como talvez grandes enganos de Satanás no momento atual que a gente vive, que é o dos fim dos tempos. E o primeiro que a lição traz é o da imortalidade da alma, né? Hoje em dia a gente vive uma série de dilemas com relação a isso. Eu falo em questão de sociedade, onde a gente tem diversos setores da sociedade, religiões e cada um entendendo a imortalidade da alma de uma maneira diferente, né? Então esse é um dos primeiros pontos onde Satanás age muito fortemente, levando as pessoas a cada um acreditar numa coisa e todos acharem que, cada um tem direito de acreditar nesse ponto da maneira que quer. Eu vou separar alma e corpo. A gente vai para o Egito Antigo com as pessoas fazendo pirâmides e achando que não, vai morrer, e aí de repente o corpo e a alma vão se separar, e aí vai ter uma vida após a morte. Isso também aconteceu na Grécia. Platão falava sobre isso, essa separação entre corpo e espírito. E a gente traz isso também de uma forma que tira Deus do que seria o centro da nossa vida, porque eu morro e vou para o céu. E onde é que está Deus nisso? Eu morro e eu tenho uma experiência pós-vida, eu encontro o meu parente que faleceu, eu vou lá e converso com ele, só que aí depois eu não morro de verdade, eu volto para o meu corpo e eu tenho uma segunda chance, e eu conversei com o meu parente ali que faleceu antes. Mas onde é que está Cristo nisso, né? A lição vem trazendo isso, aí a gente vai buscar respostas com os mortos, a gente vai buscar respostas para a vida com aqueles que porventura já foram para o céu de alguma forma, eles vêm me contar como foi. Só que a Bíblia é clara, mostrando uma coisa diferente disso. Talvez a primeira resposta esteja aqui em Eclesiastes 9:5, onde a gente tem o seguinte verso: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Satanás, quando encontrou Eva lá no paraíso, ele virou para Eva, Deus tinha falado para Eva, olha, se comer do fruto vai morrer, a morte existe. Satanás virou para Eva e falou, olha, certamente você não vai morrer. E em Gênesis capítulo 2. Na verdade, Satanás nessa hora ele já estava brincando com o que ele brinca até hoje, né? Você morre, você não morre, depois que você morre você tem entendimento, não tem. Ele já estava jogando com esse mesmo fator. E pegou o que Deus tinha falado, mudou o que Deus tinha falado, falando para Eva que ela não morreria. Na verdade, dando a entender que não, você vai viver. A morte não existe, né? E como o Henrique falou, em Eclesiastes mostra que os mortos não sabem coisa alguma. Existem diversos outros versos que mostram isso, inclusive no próprio capítulo 2 de Gênesis, né? Que Deus reafirma que haveria uma morte. E Deus logo ali mostrou para Eva que tanto haveria uma morte que ele precisaria colocar uma substituição para aquela morte que seria eterna, né? Porque senão nenhum homem teria chance de viver eternamente, a não ser pela substituição que Cristo fez. Um outro ponto também que a lição traz que é um outro engano que Satanás tem trazido muito fortemente para nós, é a retirada do sábado como dia santo e o entendimento das pessoas de que você pode guardar qualquer outro dia ou que isso já não é mais importante. E isso acaba vindo de diversas formas. Acho que a Su pode até comentar um pouco mais sobre isso. A lição linka a guarda do sábado a acreditar que o mundo realmente foi criado em 6 dias e que no 7º dia Deus descansou. Então,
A gente acredita de uma forma literal no capítulo 1 de Gênesis. E muitas religiões, muitas pessoas têm pensado que não é literal, é uma alegoria, que foram realmente milhões e milhões de anos adequando a teoria da evolução ao que seria a religião. E aí, sem uma semana de 7 dias, sem essa criação literal, Deus não teria descansado no 7º dia, realmente, né? E aí, o que o capítulo 1, 2, 3 de Gênesis fala sobre esse descanso de Deus, sobre toda a criação e a guarda do sábado, seriam invalidados com a teoria da evolução. E com essa junção da evolução com a religião. Só que aí a lição vem trazendo isso como sendo um dos enganos de Satanás, mostrando que não, que Deus realmente criou o homem, Deus não só criou, mas Deus sustenta o homem e tanto faz isso que ele mostra como a necessidade de descansar nele, em todos os momentos. E o sábado é uma representação desse descanso, que tem que ser todos os dias. Mas o sábado é sempre uma lembrança de que todos os dias eu preciso descansar em Deus. Na verdade, quando a gente fala nesse ponto de Satanás estar querendo gerar um engano em torno do sábado, é bem de encontro com o que você falou, assim. Satanás não está gerando só um engano com relação ao dia, único e exclusivamente, mas está gerando um engano nas pessoas de que elas não devem descansar em Deus. Exato. Que é o verdadeiro significado de tudo isso, né? De que Deus cuida de toda boa obra que você tem que fazer, Deus está cuidando de tudo isso, provendo tudo que é necessário, e você precisa descansar em Deus, porque é Ele que provê tudo. E Satanás, quando ele mexe com o sábado, ele está mexendo com isso também. Mexendo com essa dependência, né? Que começa no capítulo 20 de Gênesis, de Êxodo, mostrando que a gente foi criado por Deus, e a gente precisa depender dele. E quando é repetido em Deuteronômio, Deus ele coloca claramente para o povo: olha, vocês foram tirados do Egito, e a vida de vocês, a liberdade de vocês depende do que eu fiz por vocês. E mais uma vez convida o povo a descansar nele, porque eles não apenas foram criados, eles são mantidos, eles foram libertos por Deus. E o sábado lembra disso nesses dois momentos, né? Sim. E, bom, um terceiro ponto que a lição traz é que, assim, um outro ponto onde Satanás usa todos os fatores da Terra para gerar novos enganos, mas é a utilização de fatores terrenos e a influência sobre esses fatores terrenos para gerar novos enganos, né? A Bíblia fala que Satanás, a lição destaca isso, criou uma contrafação do que seria a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, nos capítulos 12 e 13 de Apocalipse, ele mostra o dragão que foi expulso do céu e que ele está aqui para enganar, o verso que a gente já leu. E aí ele continua falando que esse dragão se irou contra tudo que é de Deus, tudo que representa Deus, até os seus filhos, não é? E ele se levanta, no final do capítulo 12, o dragão se pôs em pé na areia do mar, verso 18. E aí surgem duas bestas, uma besta que vem do mar, uma besta que vem da terra. Bom, por fim, a gente consegue entender que, assim, as maneiras de Satanás enganar o ser humano são infinitas. E como é que a gente pode viver bem com relação a isso? Única e exclusivamente por comunhão com Deus. É sempre o Espírito Santo falando ao nosso coração qual é a vontade de Deus, nos mostrando o que está certo, o que não está certo, ou como devemos nos portar a cada situação ou não devemos. Satanás existe. A Bíblia deixa isso muito claro. E aqui, como a gente está vendo no Apocalipse, que a lição destaca, no capítulo 13 ele traz duas bestas. Uma que surge do mar, com um poder religioso, que faz coisas contra Deus e os santos de Deus. Persegue os santos de Deus, profere em sua boca palavras arrogantes e blasfemas contra Deus. E a segunda besta, que vem da terra, na continuidade do capítulo, ela faz coisas parecidas. As duas fazem sinais e maravilhas. A gente tem aqui no capítulo 13, se referindo à besta que sai do mar, que ela faz sinais, chegando a fazer descer fogo dos céus à vista dos homens. E por causa dos sinais que lhes foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. As duas surgem para enganar. Mas essa segunda besta é como um poder político,
que inclusive restauram uma parte do poder que foi perdida pela primeira besta, que a Bíblia fala que sofreu um golpe mortal. Ela restaura, levanta também esse poder religioso. Então, esses dois poderes, né, e Satanás comandando tudo, para enganar, aí a Bíblia fala, se possível os próprios eleitos, né, os santos de Deus, enganar, perseguir, e quando não conseguir perseguir, misturar o que é verdade com mentira. Essas duas bestas querem fazer mais uma vez o que Satanás quis fazer desde o início, no capítulo 3, verso 5, quando falou para Eva. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Ele quis que Eva se visse assim, olha, você vai ser como Deus. É isso que ele quer fazer com a gente. Ele quer que a gente se coloque como Deus. A gente não precisa de Deus. Ou então que a gente coloque Satanás ou algo que ele propõe no lugar de Deus. E esses enganos, como o Henrique falou, precisam ser vistos e a gente precisa tomar cuidado com eles. Entender que é Deus que guia a nossa vida, Ele que está no centro. E que o Espírito Santo tem condições de nos mostrar o que é verdade e o que é engano. E a gente viver guiado por esse Espírito. Dependendo dele. E aí a gente restaura o sábado, que é esse descanso em Deus. A gente restaura a criação, a gente restaura que Deus é o nosso Criador e nos mantém. O nosso entendimento sobre morte também é restaurado. Todos os nossos entendimentos são restaurados segundo o entendimento de Deus, através do Espírito Santo falando no nosso coração. Isso aí.